A paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por mais esta gloriosa oportunidade. Como é bom poder, irmãos, chegar a este horário que nós marcamos para estarmos, irmãos, nos reunindo em torno da palavra de Deus. Eu não canso de dizer que é bom nós estarmos, irmãos, ligados a um ao outro pela palavra de Deus. Eu sinto essa distância que estamos vivendo encurtada quando chega essa hora. É bem certo, irmãos, que a gente queria estar bem mais próximo dos irmãos, tocar nos irmãos, abraçar os irmãos, mas no momento nós estamos impedidos de ter este contato físico. E graças a Deus, irmãos, que as redes sociais têm amenizado bastante a falta que sentimos dos irmãos, e por isso, irmãos, eu alegro o meu coração, porque vejo nesta oportunidade, a oportunidade de nós aproximarmos os nossos corações através do poder da palavra de Deus. Coisa gloriosa, irmãos, é nós estarmos nos reunindo para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar com o nosso coração. Eu creio, irmãos, que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu creio que Deus quer falar com a tua vida. Eu creio que Deus quer fazer coisas novas na sua casa, na sua família. Nós temos, sim, irmãos, muitas preocupações. Eu tive a notícia agora há pouco que o nosso irmão presbítero Manuel, ele está acometido do coronavírus, ele está internado, está se sentindo bem mal, mas eu creio, irmãos, que poderoso é o Senhor para visitar o seu servo e dar a vitória. Mas, irmãos, alegremos os nossos corações, pois estamos diante de um Deus que tudo pode fazer. O nosso Deus, ele cura, ele salva, ele visita, ele batiza com o Espírito Santo, ele renova a vida dos crentes, ele faz, irmãos, aquilo que apraz ao seu coração. Por isso, meus irmãos, eu quero aqui dividir e compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus, pois eu tenho certeza que o Senhor quer falar no teu coração. Deixa eu pedir ajuda da minha secretária aqui. Ô, irmã Juliana, pega aí um lenço para mim, um papel aí, filho. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, ao final desta live, eu vinha dizendo na escola bíblica dominical, ou na quinta-feira, não me lembro agora, nós tivemos, irmãos, uma notícia tão agradável. O nosso irmão Claudinei, lá do estado do Paraná, ele pediu, irmãos, via Facebook mesmo, que nós orássemos por ele para que ele fosse reconciliado com Deus, para que Deus o reconciliasse, trouxesse ele de volta para os braços do Senhor. Eu achei isso muito lindo, irmãos, porque mesmo através do Facebook, Deus está salvando, Deus está curando. Nós já tivemos o relato de 2 pessoas, irmãos, que estavam com o coronavírus e que Deus curou e libertou e livrou deste mal. Nós tivemos aqui, irmãos, já 2 pessoas que oramos, irmãos, que estavam desaparecidas. Uma delas era o irmão da irmã Simone, ali do Jardim Robru, e ele apareceu essa semana, graças a Deus, o Senhor deu vitória. Então o nosso Deus, irmãos, ele está visitando o seu povo.
O nosso Deus está curando sim do coronavírus, está guardando a vida dos nossos irmãos, está mostrando, irmãos, coisas ocultas, porque deu trabalho para achar o irmão, mas Deus sabia onde estava e Deus revelou onde ele estava. Então eu quero, irmãos, louvar a Deus com você, pela minha e pela sua vida e pelas ricas bênçãos que Deus de contínuo tem derramado sobre o nosso coração. Seja grato a Deus nesta noite, irmãos. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito ao teu coração. Então eu convido os irmãos para abrir a vossa Bíblia comigo num salmo muito conhecido, o Salmo de número 30. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 30. Vamos ler apenas 5 versículos para a nossa meditação. Salmo de número 30, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia traz o salmo ou cântico para a dedicação do templo de Davi. Eu te exaltarei, ó Senhor, pois tu me levantastes e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse a cova. Cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos, louvai o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu furor está a vida, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero reler, irmãos, este último versículo aqui. Versículo 5 do Salmo 30. Pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória seja dada ao nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Meus amados, queridos irmãos, o Salmo, ele está aqui na minha Bíblia como um título de um louvor entoado, irmãos, para a inauguração do templo. Mas alguns estudiosos também falam que é o Salmo da casa de Davi. É o Salmo da expressão do coração do salmista Davi. Davi, irmãos, foi aquele homem que viveu, irmãos, momentos tenebrosos, momentos de densas trevas na sua vida, momentos de incerteza, de insegurança, de perseguição. Ele foi aquele camarada, irmãos, que ainda muito novo, ele sofre uma perseguição terrível por parte do rei Saul, um próprio amigo, um próprio patriota, alguém que era comum à sua casa, e este homem agora tenta por todas as maneiras tirar a vida de Davi. É interessante que também alguns estudiosos vão aqui colocar a ideia de que quando Davi já estava governando, quando Davi já era o rei de Israel, a Bíblia diz que o seu filho se levanta e divide o seu reino, toma uma das suas mulheres por concubina e faz, irmãos, um escândalo em Israel. E é interessante que o salmista, então, ele está vivendo diversas situações ao longo da sua vida. Em toda a sua carreira ministerial e em todo o seu governo, ele passou, irmãos, lutas do começo ao fim. Haja visto, irmãos, que o início da vida de Davi foi lutar com ursos e leões. O início da vida de Davi, para que ele pudesse aparecer e tivesse graça aos olhos dos homens, foi ele lutar com um grande gigante e vencê-lo. A vida de Davi é uma vida de lutas, é uma vida de desafios, é uma vida de constantes perseguições, ao ponto de Davi, muitas vezes, não ter lugar para dormir ou para comer e ter que viver, irmãos, se escondendo e fugindo. E quando ele se encontra com Saul, ele chega a dizer: olha, como um cão você me trata, você não me dá sossego. E ele chega a declarar que se sentia como uma pulga, menor do que o cão ainda. Então veja bem, meus irmãos, que quando nós falamos da vida do grande rei Davi, nós percebemos que a vida deste rei não foi uma vida de facilidades. Não foi uma vida, irmãos, de bênçãos e vitórias constantes. Mas
ele faz aqui no Salmo uma coisa curiosa. No versículo 1, ele diz que ele louvará o Senhor por todas as coisas que Deus lhe tem feito. Se você perguntar, irmãos, a cada um dos irmãos que estão participando da live, o que é que Deus tem feito sobre a vida deles, certamente, irmãos, nós não teríamos espaço aqui na live para contar o número das bênçãos e vitórias que o Senhor tem concedido ao seu povo e à sua igreja. Quando nós olhamos para a vida de Davi, perceba que a situação era tão grave, porque Davi ele tem um tropeço, ele cai em adultério, ele planeja a morte de um dos seus mais fiéis soldados, e isso custa muito caro para Davi. Ele tem a morte do seu primogênito, ele tem ali a divisão da sua casa, a sua filha é estuprada pelo próprio filho, o seu filho mais velho toma o reino dele e põe ele para fugir de Israel, porque senão ele teria que matar o próprio filho. Depois vem a notícia que mataram o seu filho numa batalha. Tudo isso, irmãos, entristece o coração de Davi e era motivo de sobra para que os seus inimigos o humilhassem, zombasse dele, risse de Davi e tirasse Davi, irmãos, como aquela pessoa que era o maior derrotado da vida. Todos esses fatos históricos, todos esses elencos que eu acabei de relacionar aqui, mostram, irmãos, que Davi, aos olhos de qualquer um, era o maior derrotado. Mas ele diz assim, eu louvarei o Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. O Deus que nós servimos, Davi está dizendo, livrou ele, irmãos, da morte e da sepultura. Ou seja, o Deus que nós servimos, ele executa livramento e escape, preservando a nossa vida e também nos tira da sepultura, ou cova. A tradução no original é Seol, lugar de habitação dos mortos. Deus, irmãos, tem poder de guardar a nossa vida, nos livrar de todo mal e também afastar de nós a morte. Louvado seja o nome santo de Jesus. Estes são os motivos que Davi está declarando aqui no Salmo, que ele tem de louvar ao Deus que ele serve. E então perceba que é bastante interessante nós pensarmos, versículo de número 2. Ele diz assim, ele nos cura quando clamarmos. E então, aqui fica a lição. Se ele nos cura, se ele nos sara, quando nós clamamos a ele, há uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. De nós orarmos por nós mesmos, porque poderoso é o Senhor para sarar-nos de todas as nossas enfermidades. E este sarar das enfermidades aqui não é simplesmente curar de doenças, mas é também de trazer e efetuar livramentos sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Se ele tem poder para nos sarar, para nos livrar, para nos guardar, é obrigação minha orar por mim mesmo, orar pelos irmãos, os irmãos orarem por mim e nós intercedermos uns pelos outros. Porque Davi está dizendo, é ele que nos sara. Davi certamente em muitos momentos, ele precisou, irmãos, deste livramento de Deus. Não foram poucas as vezes que ele precisou, irmãos, da intercessão dos seus amigos e também, irmãos, de buscar a presença de Deus. Então, em todo tempo, busque a presença de Deus, porque ele pode livrar a nossa vida de toda e qualquer intempérie. Ele pode, irmãos, nos livrar da sepultura, da morte eterna e pode, irmãos, sarar-nos, isto é, curar as nossas enfermidades e efetuar sobre as nossas casas grande livramento. Observe então, amados, queridos irmãos, que no versículo de número 3, ele vai dizer que Deus é quem livra da morte e também do inferno. O único que pode guardar a nossa vida, irmãos, de todo o mal que possa acontecer sobre a face da terra, se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que pode livrar a nossa alma da condenação eterna se chama nosso Deus. Ele é quem proporcionou a nós tão grande livramento. Agora, eu quero chegar com você no versículo de número 4. Observe o que ele vai dizer. Tudo isso que ele está declarando, ele está deixando bem claro que este Deus que se apresentou a ele
livrando ele do riso dos inimigos, de ser zombado por aqueles que o escarnecia, por aqueles que o perseguia. Ele está dizendo aqui, o Deus que guardou ele da sepultura. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, eu já estava a ser lançado no inferno. Seol é inferno, irmãos, é reino dos mortos. Ele diz assim, para mim não havia mais escapatória. É como alguém que está dizendo assim, eu não vejo mais luz no fim do túnel. Para mim acabou. E este Deus se apresentou a mim e me tirou da sepultura. Quer dizer, fechou a boca dos leões e me tirou das mãos dos meus adversários e aqueles que já estavam preparados para rir e zombar da minha vida, Deus não permitiu. E isto eu vejo o grande amor de Deus para com a minha vida. Aí ele vira agora para nós, no versículo de número 4, e ele diz assim, por isso louve ao Senhor todos os santos. Porque aquilo que Deus fez à vida dele não é uma exclusividade do salmista Davi. O que Deus executou na vida de Davi é o que Deus executa na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que temem e amam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu e você, nós temos motivos de sobra para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, o Todo-Poderoso de Israel. Irmãos amados e queridos, aí ele entra no versículo de número 5, e é aqui que eu quero, irmãos, desenrolar a nossa mensagem nesta noite para o teu coração. A Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente conhece muito bem esta parte do versículo. A gente conhece muito bem, de cor e salteado, estas palavras do versículo. Mas eu quero também, irmãos, antes de entrar nesta parte, ler com os irmãos a primeira parte do versículo, que é de fundamental importância. Observe, irmãos, o que o salmista está dizendo no versículo de número 5. Leia aí comigo, olha. Pois a tua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. Amados, é muito comum, e eu acredito que isto é pertinente a todos nós. Todo mundo que sofre de algum problema na vida, ou sofreu, ou passou por um momento de angústia. É comum a todos nós nos questionarmos se isto é ira de Deus sobre nós. Por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus apertou a minha vida? Por que que Deus está me amassando? Por que que Deus está me quebrando? Por que que Deus permitiu que o inimigo viesse me tocar, me afrontar? É muito comum. E a Bíblia está dizendo aqui, através do salmista, que a ira de Deus dura só um momento. Se nós colocarmos só um momento, como um minuto, é a menor parte do dia. É algo que passa rápido. Mas o que ele quer dizer é que Deus não está irado conosco. Não é a ira de Deus que nos traz sofrimento. E é isso que eu quero também chamar a sua atenção. Porque, irmãos, se há uma coisa que iguala todo ser humano, você seja branco ou negro, seja forte ou fraco, seja grande ou pequeno, seja rico ou pobre, você pode ter a condição que tiver, pode ser europeu, brasileiro, africano, não importa. Todos nós somos igualados não pelo que temos, nem pelo conhecimento que carregamos, mas todo mundo se nivela pelo sofrimento. É o sofrimento, irmãos, que iguala a todos. O sofrimento, irmãos, ele recai sobre a vida de todas as pessoas. Se você tem muito ou se você tem pouco, todos nós sofremos de igual forma. Uns sofrem até mais, outros sofrem até menos. Mas certo é que todas as pessoas sofrem e sofrem muito. E quando nós olhamos para isso, então, nós percebemos um Davi que está dizendo o seguinte, no momento das nossas angústias, aflições e sofrimento, não procure colocar em Deus a culpa desse negócio. Não é Deus que está irado com você. Não é Deus que está lançando raios. Eu me lembro uma certa vez alguém contando uma história que um garotinho com um palito de fósforo, ele ficava cutucando as formigas no chão. E alguém automaticamente pensou assim, este garoto é a semelhança de Deus e nós formigas, e nós as formigas. Deus não é isso, irmãos.
Deus não é um garoto com palito de dente que está espetando a nossa vida quando nós erramos ou fazemos alguma coisa que desagradou a Ele. A ira de Deus dura só um minuto, isto é, o descontentamento de Deus. Não é que Deus está irado contra nós, não é que Deus pegou raiva da gente. O descontentamento, aquilo que fazemos e entristece o coração de Deus, Ele não é rancoroso, Ele não guarda mágoas. O nosso Deus é puro, Ele é tremendo, Ele é amor. O nosso Deus, irmãos, olha para nós com um olhar compassivo, de misericórdia, tem compaixão. Ele se compadece da minha e da sua vida. Ele não é alguém que está, irmãos, olhando lá de cima com raios nas mãos, como se fosse um deus grego chamado Zeus, arrancando e soltando raios. Não, Senhor. A sua ira ou o seu descontentamento, a sua tristeza pelo nosso pecado, dura somente um instante. É um momento, é um curto período de tempo. E se por isso também Ele permitir que nós sejamos provados ou testados por Ele, isto não vai se prolongar além daquilo que podemos suportar. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que ninguém sofre ou vive a tentação mais do que possa suportar. Em outras palavras, como diz o dito popular, Deus não dá uma carga maior do que as dos nossos ombros. Então, entenda, irmãos, que quando estamos em sofrimento, nós não estamos sofrendo, irmãos, porque Deus está com raiva da gente. Deus não é vingativo. Deus não está, irmãos, castigando filhos desobedientes. Deus está, sim, muitas vezes, permitindo que determinadas coisas aconteçam para disciplina. E disciplina é bem diferente de castigo. Castigo, você toma uma punição e você nem entende o porquê. A disciplina não. A disciplina você passa por um momento de constrangimento, mas está aprendendo o porquê você foi levado a passar por aquilo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas então eu quero te chamar a atenção que esta ira de Deus, esse descontentamento de Deus é momentâneo, é coisa rápida. Ela não vai perdurar. Mas no favor de Deus, ou seja, na sua graça revelada por Cristo Jesus a cada um de nós, está a vida. É na graça que contém vida para mim e para você. Quando eu não achar saída, quando eu não achar resposta, quando eu não saber para que lado correr, você apele para a graça de Deus, porque na graça de Deus está o favor da vida e da nossa existência. Observe, amados queridos irmãos, então ele vai dizer, porque o choro pode durar, a minha Bíblia diz durar, algumas Bíblias diz persistir uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Amados, agora eu te convido a mais uma vez pensar comigo que esta noite, este choro que pode perdurar, permanecer por uma noite, não é, irmãos, aqui a relação da virada do dia para a madrugada. Não é isso. Quando nós falamos de noite, logo vem ao nosso entendimento este momento de agora. Passamos das 18 horas, o sol se escondeu, haverá 12 horas para a viração do dia e às 6 da manhã o sol começa a aparecer novamente. A Bíblia, quando fala que o choro pode durar uma noite, a Bíblia não está falando, irmãos, de que os nossos choros, os nossos prantos, vai durar 12 horas e vai ser durante um momento da noite. Quando nós falamos, irmãos, de noite na Bíblia, nós falamos de um período. Nós falamos, irmãos, de um espaço de tempo. E noite por quê? Porque é um espaço de trevas, é um espaço de tempo em meio à escuridão. Quando nós estamos em sofrimento, em dor, em angústia, em aflição, certamente nós estamos vivendo um momento tenebroso da nossa vida. Então, este choro pode durar uma noite. Isto é, este choro, e choro entenda por sofrimento, angústia, aflição, dor, vergonha, perseguição, problema familiar, problema conjugal, doenças, enfermidades. Estas coisas todas, elas podem durar um momento. E este momento que persistir durar este sofrimento
serão momentos de densas trevas, serão momentos de dificuldade, serão momentos, irmãos, de luta, de dor e de angústia, e nós não sabemos quanto tempo se dará isso. Então perceba que quando nós falamos que o choro pode durar uma noite, nós não estamos falando que o choro vai durar só 12 horas. Porque pode ser que acabe antes do que isso. E pode ser que se perdura por muito mais tempo. E desculpe, meus irmãos, eu sou um pastor que às vezes alguém nos identifica como pessimista. Mas eu não quero nem de longe ser pessimista, mas eu quero ser realista. Para muitas pessoas, este choro que dura uma noite, ele não dura, irmãos, apenas a viração do dia. Ele não dura apenas um dia inteiro. Às vezes, irmãos, ele dura um ano. Às vezes dura 2 anos. Tem pessoas que a noite começou quando ainda era muito tenro na idade. Teve pessoas que perderam seus pais com 7 anos de idade, tiveram que aprender o que é trabalho. Tiveram que ir para a rua. Eu conheço pessoas que participam da live aqui com a gente, que foram moradores de rua, que viveram debaixo de ponte. Hoje tem a sua casa, tem o seu emprego, tem a sua família. Estão aqui na live, estão assistindo com a gente. Mas, quanto tempo durou esta noite? Durou muito tempo. A pessoa era criança e foi até jovenzinho nesse sofrimento. Existem pessoas, irmãos, que nós às vezes não conhecemos, mas que sofrem com problemas renais desde que nasceram. Sabe quanto tempo dura a noite dessa pessoa? A vida inteira. Quando é que ela vai ser liberta desta noite? Quando Jesus voltar. Existe na história da Bíblia noites que duraram 40 anos. Aquele povo que peregrinou sobre o deserto, eles estavam em noite, eles estavam em trevas, eles não viam o chegar daquela cidade prometida. A promessa de Deus para eles não brilhou. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, este mesmo povo também vinha de uma noite de 400 anos de servidão no Egito. Quanto tempo dura uma noite de sofrimento? Eu não sei te dizer. Eu sei dizer, irmãos, que a noite de Deus não é a noite dos homens, que o tempo de Deus não é o tempo dos homens, e que nós, irmãos, quando choramos uma noite, eu sei também que este tempo pode ser abreviado. Então, quando nós falamos, irmãos, de que o choro pode durar uma noite, nós estamos falando expressamente que o sofrimento pode durar um determinado tempo da nossa vida. Para uns, este choro e este sofrimento duram um tempo mais longo, para outros um tempo mais curto, mas certo é que todo ser humano sofre e passa por aflições na vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por isso eu quero te convidar, irmãos, a pensar comigo nos sofrimentos que você tem passado, nas lutas que você tem vivido. Porque, seja qual for o problema que você esteja enfrentando hoje, acredite, Deus não está pesando sobre você ou descarregando a sua ira sobre você, te castigando, te batendo de cinta. Não é isso. Você não atribua a Deus o teu sofrimento. Todas as coisas que o rei Davi passou, muitas delas ele mesmo plantou para si. Nós muitas vezes nos queixamos, e a Bíblia diz que nós nos queixamos do quê? Senão dos nossos próprios pecados. É muito triste falarmos disso. É muito ruim falar destas coisas. Porque certamente, irmãos, eu tenho certeza que muitos dos irmãos gostariam de correr para uma live que falasse só das bênçãos de Deus. Que falasse, irmãos, só daquilo que dá certo. Eu tenho certeza que muitos que às vezes entram para ouvir uma palavra, o que mais ele quer é alguém dizendo assim: repita comigo, estenda a sua mão aí, olha, diga comigo, o Senhor, através dessa palavra, vai fazer grandes coisas na sua vida. E você repete, sai satisfeito porque fez uma confissão e está acreditando naquilo. Eu não sei fazer essas coisas, irmão. O que eu sei dizer para você é que haverá, sim, tempos de trevas nas nossas vidas. Que certamente, e a Bíblia assevera estas coisas, o choro pode durar uma noite. Um tempo de angústia e de sofrimento está reservado para todos os seres humanos
e eu não sei qual é este tempo e nem quais são estas aflições que haveremos de passar. Mas uma coisa é certa, no meio de toda esta aflição, angústia, perseguição, problema que seja, nós temos uma certeza: a alegria, ela virá no amanhecer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós podemos estar agora gemendo, sofrendo, intercedendo por alguém que amamos, lutando com a vida, mas uma coisa é certa: no amanhecer a alegria brotará nos nossos corações. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por isso eu quero te convidar a fazer uma leitura no Provérbios de número 4, e o versículo de número 18. Olha o que diz a palavra de Deus, que coisa linda. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Em todo o sofrimento, irmãos, que eu e você estamos passando, creia que no meio de tudo isso, de toda essa turbulência, a cada momento, Deus nos dá um pequeno livramento. Deus nos abre uma porta de escape. Deus coloca uma mão amiga para nos ajudar. Isto são, irmãos, pequenas luzes que vão brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Isto é, no meio da tua luta, Deus sempre tem alguém preparado para ir ajudando você a se fortalecer, a se animar, a se encorajar, a se levantar, até que você venha a estar num dia perfeito, isto é, até que o problema tenha sido resolvido por completo. São poucas coisas do nosso dia a dia que vão acontecendo na nossa vida e que vão se somando, até que nós estamos completamente livres de todo o problema que foi instaurado sobre a nossa vida. Então observe, irmãos, que quando nós estamos olhando para esta palavra, o salmista está dizendo assim: ninguém escapa de uma noite de choro. Todos nós podemos sim passar por uma noite de choro. Esta noite de choro pode persistir, pode, não quer dizer que vai persistir a noite toda, pode persistir uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Quanta gente que estava no meio do sofrimento da enfermidade e de uma hora para outra Deus libertou. A noite durou pouco. Quantas pessoas que estavam, irmãos, desesperadas porque perderam o emprego e às vezes, como já aconteceu comigo, num dia de domingo alguém bate a nossa porta e na segunda-feira a gente começa a trabalhar. Quantas pessoas que estavam à beira de quebrar o seu negócio, de repente um empresário, um amigo, alguém chega e injeta dinheiro, você não contava com aquilo e vem ali um livramento de Deus. A Bíblia diz que Deus tem até o ímpio para o dia da justiça. Você perceba uma coisa, irmãos, quando Deus quer abençoar a minha e a sua vida, Ele usa quem Ele quiser, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando eu quero falar destas coisas aqui, me vem ao coração Eclesiastes no capítulo de número 3. Eclesiastes no capítulo de número 3 é muito interessante. Se você tiver com a Bíblia aí, quiser abrir e acompanhar, observe por alguns minutinhos só a expressão ali do pregador. Eclesiastes significa pregador, né? Nós sabemos que foi o grande rei Salomão, o sábio Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes. E lá no capítulo 3, olhe o que ele vai dizer. Vamos ler juntos aí. E depois eu dou uma breve explanação do significado desta leitura. Abra aí comigo em Eclesiastes, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Olha o que diz, que coisa linda. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar tudo e tempo de tudo perder,
tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Observe, irmãos, que a leitura que nós fizemos, ela traz aqui, irmãos, todo o contexto da vida do ser humano. E para tudo o que o ser humano faz e executa, o Senhor está dizendo através do pregador que existe um propósito determinado e um tempo estabelecido por Deus para tudo o que pensamos e planejamos de executar. Observe o seguinte, no versículo de número 1, então, ele fala do tempo determinado por Deus e do propósito de Deus no tempo das suas realizações. No versículo de número 2 e versículo de número 3, o que ele está falando aqui são de acontecimentos relacionados à vida do ser humano. Tempo de nascer, tempo de morrer. Isto fala, irmãos, do ciclo da vida do homem. Isso está falando, irmãos, de que tempo? O tempo que a gente nasce, o tempo que a gente cresce, o tempo que a gente reproduz, o tempo que a gente envelhece, o tempo que a gente morre. Tudo está relacionado, irmãos, ao tempo de vida de cada ser humano. Quando nós falamos aqui, irmãos, do versículo 2 e 3, ainda ele vai completar também o ciclo de vida das plantas. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tem um tempo para a árvore, irmão, germinar, crescer, se tornar um tronco adulto e o tempo dele ser derrubado. Tudo está no ciclo de vida do ser humano, dos vegetais, dos animais. Tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo determinado e está no propósito de Deus. Quando nós olhamos para o versículo de número 4, ele vai falar do tempo das nossas emoções. Nós temos um tempo, irmãos, de emoção também. Você se lembra quando você era adolescente? Quantas coisas você planejou de ser na sua vida? Um queria ser bombeiro, outro queria ser astronauta, outra queria ser dançarina do balé Bolshoi, outro queria ser um pintor famoso, outro queria ser cantor, outro queria... Cada um tinha os seus planos. Isto eram pensamentos de adolescentes. Aí veio a vida e nos deu uma rasteira e mostrou para cada um que não é bem assim, que nem tudo o que nós queremos nós temos, que a vida diz para nós mais não do que sim, que muitas são as vezes que nós estamos nos esbarrando nos nãos que a vida nos dá. E quem que pode escapar disso? Quem que pode dizer assim, não, eu planejei, eu fiz, executei e está tudo correndo às mil maravilhas? Se está, meu irmão, levante as mãos para o céu, porque você é um privilegiado. Porque este tempo de emoções vai falar do quê? Vai falar das nossas interações humanas também. Quer dizer, vai falar das exposições dos nossos sentimentos. Tempo de amar, tempo de odiar. Você já lembra quando você era apaixonado pelo teu esposo, pela tua esposa? Quando você recebia um não, o quão balançado você ficava, parece que o mundo acabou. Isto era o quê? Era o tempo das suas emoções. Aquilo que você ouvia quando tinha 15 anos de idade, eu me lembro muito bem que eu levei uns 10 tocos da Juliana antes de conseguir namorar com ela, aquilo me arrasava, me destruía por dentro. Mas o tempo passou e nós hoje vivemos há 25 anos praticamente juntos e está uma bênção. E muitas vezes, aquelas palavras que nós trocávamos quando éramos namorados e doía tanto, hoje não dói, porque a maturidade trouxe um outro sentimento. A maturidade forjou em nós um coração fortalecido. Não é qualquer palavra que aborrece, não é qualquer palavra que entristece. Foi um tempo, havia um propósito, uma preparação. Este tempo de sofrimento da vida do homem nada mais é do que um tempo de preparação para coisas maiores de Deus que estão por vir. No versículo de número 4, então, quando ele fala das emoções, ele está falando de todo o sentimento humano. No versículo de número 5, ele vai falar do tempo de relacionamentos. Um tempo de relacionar-se com os outros. Ele fala do tempo de abraçar, do tempo de afastar de abraçar, do tempo de juntar pedra, do tempo de espalhar pedras. O que ele está falando? Está falando de tempos de ajuntamento
e de tempos de separação. Ninguém consegue viver, irmãos, 100% sem brigar. Eu às vezes brinco ali, os irmãos acham graça ali no jardim, no Parque Paulistano, no Jardim Robru também, falei algumas vezes. Quando a gente vem ali, irmãos, ali parabenizar os irmãos que estão fazendo anos de casamento, aí a gente chama na frente, a gente vai fazer aquela oração e diz assim: olha aí que bênção, 20 anos, 30, 50 anos de casados, sem nenhuma briga, olha que maravilha, né? E os irmãos riem. Mas por quê? Houve um tempo, irmãos, houve um tempo de acerto. Chegar a estes 50 anos de união conjugal não foi da noite para o dia. Teve muitos erros e acertos para que estivessem juntos até o presente momento. Então, na vida, nós temos este tempo de relacionar-se, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. O tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de abraçar ou de afastar de abraçar? Era sinônimo de carinho você ver o irmão, abraçar com o irmão, dar um ósculo santo, puxar o irmão aqui no pescoço, agarrar o camarada. Isso é gostoso demais. Porém, meus irmãos, agora o momento é de afastar de abraçar. E isto mostra que você está amando. Você não beijar alguém hoje é mostrar que ama ele, porque está preservando a vida dele. Então perceba, irmãos, que este tempo de relacionamentos também é estabelecido por Deus. Quantos amigos do passado que você não tem mais? Quantos companheiros que andavam ao seu lado e hoje já não andam mais com você? São relacionamentos que foram se quebrando ao longo da vida. Quantas pessoas que juraram estar com você todo o tempo e quando você precisou, você não viu as mãos de ninguém. Não é assim? São os tempos que Deus estabeleceu. E muitas vezes, estas pessoas que diziam estar ao teu lado não estiveram, não porque não quiseram ou porque não desejaram te ajudar, mas porque o próprio Deus não permitiu, para que você aprendesse a dependência de Deus e buscasse, irmãos, de Deus as respostas para o teu coração. Então eu louvo a Deus, porque o texto vai falando, irmãos, destes tempos. No versículo de número 6 e 7, ele fala do tempo das nossas manifestações. Que manifestações são essas? Trabalho, escola, conquistas, construções, edificações, tudo que a gente faz, irmãos, em prol de levantar os nossos patrimônios, os nossos bens, tudo que a gente investe, está no versículo 6 e 7. O tempo das nossas manifestações. É o tempo de eu mostrar quem eu sou, para que eu vim, o que eu estou para fazer. Esse é o tempo que Deus estabelece para nós. Eu sempre falo aqui na minha casa, e acho que serve para alguns dos nossos irmãos. Você jovem, que está pensando no casamento, na vida, põe uma coisa no teu coração e guarda isso. Você tem, irmãos, que se esforçar ao máximo para conseguir conquistar na sua vida, até os 30 anos, a sua casa própria, e depois você pensa em carro, em outras coisas. A casa é fundamental para a vida estável do casal. Quando muitas vezes, irmãos, eu vejo estes jovens gastando tudo que tem para comprar carro e se endividar por anos. A vida passa, o camarada não ficou noivo, não tem uma vida social, não tem nada, ele curte, mas quando ele acordar para a vida, o tempo das conquistas já se passaram. As manifestações dele foram as mais erradas possível. E tudo que Deus tinha reservado para dar a ele no tempo hábil, ele jogou pela janela e optou pelas ofertas do mundo. Então perceba que para estas pessoas, a noite vai chegar. O tempo da escuridão vai bater na porta deles. Talvez tardio. Talvez você vive este tempo hoje. E para alguns esse tempo vai chegar depois. Quando nós olhamos muitas vezes tudo que podíamos conquistar e não conquistamos, bate uma tristeza no coração, alguns se arrependem, outros ficam frustrados. Mas certo é, meus irmãos, que precisamos entender que a vida que nós temos a vida na medida que nós mesmos traçamos para cada um de nós. E a misericórdia de Deus fez com que a vida não permanecesse em noite, não se estendesse essa noite, para que a nossa vida fosse brilhando de luz em luz até chegar a ser dia perfeito. Então observe, irmãos, que no versículo de número 8, para concluir a ideia do capítulo 3 de Eclesiastes,
No versículo de número 8, ele vai falar então desses 4 sentimentos, deste tempo de nascer, de morrer, deste tempo de emoções, desse tempo de se relacionar e deste tempo das nossas manifestações pessoais. Ele vai concluir tudo isso no versículo 8, dizendo que todas estas manifestações trazem para muitos de nós um conflito interno e externo. Nós vivemos, irmãos, muitas vezes crise pessoal. Você já não ouviu falar de crise pessoal? Quando você, principalmente, entra aí na casa dos 40 anos, você tem a chamada crise da meia-idade, você começa a caminhar aí para embranquecer os cabelos e tal, e você começa a vivenciar essas coisas. Todas essas experiências que ao longo da vida nós fomos acumulando para o nosso viver, para as nossas experiências, quando nós chegamos nesse determinado momento, nós começamos a viver uma verdadeira guerra, tempo de guerra. É um tempo de guerra, de conflito pessoal. É dentro da gente que as coisas parecem que ficam em ebulição. E muitas vezes, por que não dizer, que se eu não estiver bem comigo mesmo, esta guerra pode também ser externa. Porque tem pessoas que pela vida levou, ele se endureceu tanto, e ele passa, irmãos, a espinhar para todo lado. Ninguém pode encostar com ele, ninguém pode falar com ele, ninguém pode se dirigir a ele, que ele é duro, ele é bruto, ele é turrão, ele bate de frente. E aí eu te pergunto uma coisa, por que existem pessoas que sofreu tanto na vida e quando você senta para conversar com elas, elas têm uma palavra, irmãos, branda, tem aquele jeitinho meigo, o que ela fala dá vontade de ouvir, e ela permanece ali, irmãos, com uma tranquilidade, ela passa para a gente uma esperança, ela fala das experiências de vida, de noites que duraram tanto e que forjaram para ela um caráter dócil. Por que outros passam por luta e ficam ásperos, e outros passam por lutas e ficam dóceis? Por que alguns reagem, irmãos, com revolta no coração, com vontade de matar, com vontade de vingança, e outros, irmãos, passando os mesmos problemas? Eles ficam humildes, eles ficam, irmãos, com o coração com simplicidade, não pensam em vingança, entregam na mão de Deus, ficam tranquilos. Aí deixa eu te dizer uma coisa, Mateus no capítulo de número 13, versículo de número 43, a Bíblia diz assim: então os justos reluzirão como o sol no reino do seu Pai. E aquele que tem ouvidos, ouça. A diferença é quem nós somos. Porque o justo pode passar pela aflição que for. Esta aflição não vai roubar dele a doçura da vida. Pode acontecer o que for na nossa vida, irmãos. E tem acontecido tantas coisas nesses últimos dias. Meus irmãos, é tanta luta, é tanta perseguição, é tantos problemas, tantas portas que batem na nossa cara. Meu irmão, são tantos nãos que a vida tem dado para alguns. Eu não estou falando de privilégios meus, não. Estou falando de muitos irmãos que nos procuram, que às vezes pedem o ombro para chorar e choramos juntos. Porque a dor dos irmãos é a minha dor também. Aquilo que eu tenho passado, eu sei que muitos irmãos passam também, e vice-versa. Agora, estas coisas não podem roubar de mim, irmãos, a doçura. Não pode roubar de mim a educação. Não pode roubar de mim, irmãos, aquilo que eu sou na essência. Porque se Cristo fez de mim um novo homem, uma nova criatura, logo eu tenho que andar em novidade de vida. Eu não posso mais ter as reações do passado. Bateu, levou. Falou, eu falo 2 vezes mais. Se gritar, eu aumento o tom até deixar surdo. Essa não é mais as nossas armas. As armas das nossas milícias são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Falou alto, eu me calo. Levantou a mão, eu saio fora. Alguém amaldiçoou, vou dobrar os meus joelhos. As minhas armas não são as armas do mundo. As minhas armas são espirituais. À noite, quando se abate sobre a nossa vida, quem está, irmãos, vivendo um momento de noite, um momento de trevas,
É difícil enxergar, irmãos, com clareza. Quem está no meio da escuridão, muitas vezes não sabe para que direção tomar, não sabe para que lado ir. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, para você aguentar firme no meio da noite que você está atravessando. Porque tem uma esperança para o meu e para o teu coração. E a esperança é que a alegria, ela vai voltar logo ao amanhecer. Haverá um amanhecer de Deus na minha e na sua vida. Haverá, irmãos, uma manifestação de Deus ao brilhar o sol sobre cada um de nós. Então observe, irmãos, que a noite nada tem a ver com a virada do dia, mas sim com a virada da vida. As viradas da nossa vida são noites que se apresentam a cada um de nós. Quer ver outra coisa? A noite não tem a ver com as 12 horas noturnas, mas com um tempo de angústia que se abate sobre nós. Só que tem uma esperança. Este tempo de angústia, ele só vai durar o que Deus determinou para cumprir o propósito que existe no coração dele mesmo para com a nossa vida. Para que depois deste sofrimento nós saiamos muito mais fortalecidos da presença de Deus e na presença de Deus. Por isso, irmãos, eu guardo o versículo que está lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que ele diz assim: portanto, irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, para que, havendo feito todas as coisas, permaneceis firme. Tem gente, irmãos, que entra na luta, que atravessa a noite, e quando o sol começa a raiar, ele até dá um sorriso, mas ele está só o bagaço. Por quê? Porque ele utilizou todas as forças que tinha com o que não devia. Quando nós estamos em meio às trevas, o que a gente tem que buscar é só a luz. Acendendo uma vela no meio da escuridão, irmãos, você se conduz para todos os lados. Eu já fiquei sem luz na minha casa. Já algumas vezes aqui o transformador estourou e você sai caçando e não acha. Quando você vai lá, pega uma vela, irmãos. Você coloca uma vela em cima do armarinho ali, alguma coisa, ele ilumina o ambiente inteiro. Fica ali uma penumbra. Você não vê com clareza, mas você enxerga que existe, irmãos, uma direção para ser tomada. Assim é o que a Bíblia está dizendo. No meio dos nossos problemas, o justo não pode se apagar. No meio desta noite que está caindo sobre a nossa vida, a justiça de Deus não pode se apartar do nosso coração. Você que é justo, continue sendo justo. Por isso a Bíblia usa aquela expressão: se é limpo, limpe-se ainda mais. Se é sujo, suje-se ainda mais. Se você é luz do mundo, então brilhe no meio da escuridão da vida que você está passando. O problema que você está vivendo não pode apagar o brilho do Espírito Santo de Deus que há em você. Brilha a tua luz no meio dos teus problemas. Existem pessoas, irmãos, que sofrem diariamente as mais diversas tribulações, mas nem por isso desistiram de viver. Pergunta se eles querem morrer. Pergunta para um preso com tuberculose se ele quer morrer. Não, ele quer sarar e ele quer sair de lá, porque ele sabe que depois das grades tem coisa boa. A mesma coisa para mim e para você. Nós podemos estar vivendo um momento de solicitude, porém, irmãos, eu sei que o meu Redentor vive e que por último se levantará. É Ele que trará a luz da justiça sobre as nossas vidas. Observe então que esta noite não corresponde ao tempo que nós conhecemos. Não é o nosso relógio que determina o tempo desta noite, mas é um alongar-se de um tempo inesperado. A gente não sabe como isso vai se resolver. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Existe na história algumas pessoas que viviam em trevas. E viviam em trevas nos dois sentidos, mas eu quero citar aqui, irmãos, um pintor chamado Van Gogh. O Van Gogh, eu não sei se os irmãos sabem, mas ele sofria de um problema psiquiátrico, uma esquizofrenia, alguma coisa do tipo, que levava ele, irmãos, a tremer. E as pinturas que ele fazia eram pinturas que, na época, todo mundo dizia que não prestava, que não tinha traços firmes, que não tinha beleza, que não valia nada. Por muitas vezes ele foi vender os seus quadros em feiras, nem $1 não deram. Hoje os seus quadros valem milhões.
porque sabem hoje que a história da vida dele era de que ele era um pintor, que pintava com aqueles traços fortes porque ele sofria de um mal que fazia a mão tremer e ele tinha um problema psiquiátrico. Então perceba, irmãos, que no meio desta escuridão que ele vive, ele não perdeu a ternura da vida. Ele está pintando, ele está expressando o sentimento dele na arte. Se você for a Minas Gerais, eu agora acho que é Ouro Preto, a cidade, aonde viveu o Aleijadinho. Vocês se lembram da história do Aleijadinho? O Aleijadinho era um mendigo que ficava na porta do templo, nas escadarias, pedindo esmola, todo o tempo. Mas ele não deixou com que a condição de trevas que ele estava, de humilhação, de dor, de vergonha, de se arrastar pelo chão, de esperar a esmola de alguém, roubasse dele a sensibilidade artística, de fazer esculturas, imagens, com os pés, com a perfeição, irmãos, com todos os detalhes. Sabe o que é isso? É ver, irmãos, no meio da escuridão, uma luz brilhando no fim do túnel. O que eu quero chamar a sua atenção por esta palavra é que se você está vivendo um momento de trevas, se a noite está densa, está escura, se a noite recaiu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens, e você não está vendo saída, em o nome de Jesus Cristo, eu quero dizer por esta palavra, tem uma luz de Deus chegando para a sua vida. O Senhor vai clarear o dia. Ele está brilhando cada vez mais e mais. Você vai sair deste problema. Vai chegar a ser dia perfeito na sua vida. Você vai tomar posse da sua vitória. Deus vai mudar o quadro da sua história, da sua existência. Deus tem poder por esta palavra de fazer a noite se dissipar, das trevas ir embora e a luz raiar sobre a vida da sua família, da sua casa e da sua própria vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso eu quero terminar esta mensagem lendo aqui em Malaquias, no capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Olha o que diz a palavra de Deus, que coisa gloriosa. Para vós, irmãos, isso aqui não é para qualquer um. Escuta bem a expressão, eu quando falo eu fico emocionado mesmo. Eu acredito que Deus está falando ao meu coração e ao seu coração. Escute bem esta palavra. Para vós, porém, que temeis o meu nome. Você teme o nome do Senhor? É para você esta palavra. Observe bem. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Quem é o sol da justiça? Quem é este que vem trazendo, irmãos, salvação debaixo das suas asas? A Bíblia diz que Jesus muitas vezes, ele olhou para Jerusalém e disse assim, quantas vezes Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Eu quis ajuntá-los como uma galinha faz com os seus pintainhos debaixo das suas asas. Irmãos, eu acho linda esta passagem. Porque quem morou no interior sabe que quando o gavião começa a rodar e faz aquela sombra, a galinha corre atrás dos pintinhos, pisa neles, arrasta para baixo da asa e fecha. Mesmo que o gavião venha, ele não consegue levantar a galinha porque ela é mais pesada que ele. Bate nela, machuca, arranca as penas, mas não pega os seus pintinhos. Assim é o nosso Deus. Ele se interpõe entre nós e o diabo. Ele se interpõe entre nós e os nossos problemas. Por isso, irmãos, para vós, porém, que temem o meu nome, haverá ou nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Está até difícil de ler aqui, irmão. Para você que teme o Senhor, nascerá o sol da justiça. E quando este sol da justiça brilhar na sua vida, no seu coração, a Bíblia diz que você vai saltar como um bezerro que é solto da estrebaria. Você já teve numa região de sítio, de fazenda, quando eles abrem a cerca do estábulo, você já viu como o bezerro faz? Ele dá, irmãos, aquela corrida, vai de fora a fora. E lá na frente ele pula, ele vira, ele corre, ele volta, vem para perto da vaca, e ele corre de novo, e vai embora, e pula, e salta, e bate com os pés. E assim Deus está dizendo, irmãos, que vai ser a alegria do meio do teu coração.
Nós não vamos nos contentar. Quando Deus se manifestar na sua causa, no seu problema, prepara o teu coração para a alegria de Deus que será derramada sobre a sua vida e sobre a sua família. O louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei se a nossa irmã Bruna já está aí. A irmã Bruna, se estiver, irmã, aparece aí para nós. Dê aí um oi para nós. A irmã Bruna, irmãos, ela nos procurou também, ela é do Paraná. Ela é filha da nossa irmã Fátima. Nós estivemos batendo um papo, ela esteve um tempo afastada dos caminhos do Senhor, acompanhando a live, irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Ela disse que Deus tem falado demais com ela. Ela voltou para a igreja lá e está querendo louvar o Senhor. E aqui ela está aqui, a Bruna. Se os irmãos quiserem dar uma olhada na tela, ela está falando conosco aí. A irmã Bruna, então, ela tomou a decisão de reconciliar com o Senhor. E eu quero orar pela Bruna nesta hora. Os irmãos querem orar pela Bruna, irmãos? Pela reconciliação da Bruna? Vamos orar? Quantos querem orar pela Bruna? Digam um amém aí para que ela saiba. Vamos orar pela reconciliação da Bruna. Bruna, creia em Deus que a partir desta oração, a Bíblia diz em Timóteo que a oração dos justos pode muito em seus efeitos e que, confessando os seus pecados uns para os outros, uma multidão de pecados é apagada. E assim, na oração do justo, se as enfermidades existirem, elas serão curadas. E até se houver pecados, serão perdoados. Então, que todo pecado seja perdoado e que todo o tempo do seu afastamento seja agora um tempo, irmãos, de voltar e ser acolhido pelos braços de Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pelo senhor Manuel, que sofreu um derrame, o pai da nossa irmã Regina. Nós vamos orar pelo Manuel, presbítero do Jardim Robru, que está acometido do Covid, está internado. Nós vamos orar, irmãos, pela família de todas as pessoas aqui da live, por cada irmão, por cada irmã. Vamos orar pela vozinha da Késia, que levou uma queda. Nós estivemos levando ela no hospital essa semana e, graças a Deus, não sofreu fratura, nada, mas ficou muito dolorido o seu corpinho. Ela já tem 80 anos. Vamos orar pela recuperação da tia da Juliana e tantos outros pedidos de oração. Meu amigo Bolange, vamos estar orando por você, para que Deus abençoe aquele plano que você abriu para nós, que o Senhor abençoe os desejos do seu coração. Vamos orar uns pelos outros. Eu faço, irmãos, a confissão de que esta palavra tem falado muito ao meu coração. Eu espero que tenha falado com você também. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, agora está, Senhor, a Bruna. Senhor, certamente ela está de joelhos na sua presença, para assim, Senhor, reconciliar contigo. Pai, em nome de Jesus, toma ela nas tuas mãos agora. Fortalece ela, Senhor, dando a ela graça, força, vigor, para que ela permaneça firme até a sua vinda. Senhor amado e santo, que o Senhor possa cercá-la com os teus anjos, guardando a sua entrada, a sua saída, e que o seu nome, Senhor, mais do que nunca, esteja escrito no livro da vida e que ela possa permanecer com esta convicção de que o Senhor é aquele que desfaz a parede de separação e reconcilia os homens a Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos estas bênçãos, ó Pai, sobre a vida da tua filha. Também te apresentamos o senhor Manuel, que foi, ó Deus, acometido desse AVC, a vozinha da Késia, Senhor amado e santo, toma ela em tuas mãos. Nosso irmão presbítero Manuel, Senhor, socorre o teu servo. Pai, entra com a sua providência, cura a vida do teu filho, toca os seus pulmões, dá a ele plena recuperação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, acalma o coração da irmã Neuza, das suas filhas. Meu Deus, toca agora, Senhor, toda a família, que o Senhor possa trazer a tranquilidade e que venha brilhar a tua luz, o teu sol da justiça sobre a vida, Senhor, destes justos que estão sendo apresentados pelos teus servos que fazem esta oração comigo nesta hora. Eu te peço todas estas bênçãos, agradecendo, certo da vitória. Tu vive e reina para todos sempre. Amém e amém. E graças a Deus, que Deus continue abençoando as vossas vidas, o vosso coração. Foi muito bom rever os irmãos ali ontem na sede, parte dos nossos obreiros. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, que o Senhor possa continuar falando ao coração de cada um.
Um beijo no coração de todos, uma ótima noite de paz e uma excelente semana debaixo das potentes mãos do Senhor. Deus abençoe, Bruna. Beijo no seu coração, fica firme com Jesus. A mãe e o pai estão felizes aí, ó. Irmã Fátima, irmão Moisés. Bruna, Deus abençoe. Parabéns por essa decisão. Que você siga firme agora nos caminhos do Senhor até a sua volta. É isso que Deus está fazendo, irmãos, através da live. Até através da live, Deus está salvando e eu louvo o nome do Senhor por esta decisão gloriosa. Que Deus em Cristo vos abençoe. O grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos, aquele que era benção, diga comigo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.